Bom, nós vamos dar início, ou melhor, nós vamos dar continuidade à nossa série Ego Transformado. Para aqueles que não sabem, a gente está nessa série, a gente sempre prega, para os nossos convidados aqui eu vou explicar, tá? A gente sempre prega as mensagens por série. Todo mês, às vezes até passa de um mês, a gente tem um tema. E esse mês de fevereiro, e talvez a gente até entre em março, eu ainda estou orando a respeito do assunto, a gente vai falar sobre orgulho. A gente tem falado sobre orgulho. E por isso o tema é Ego Transformado. E este tema Ego Transformado também tem relação com o tema anual da IDPB, que é santificação. Então a gente entende, a direção do Espírito é a seguinte: não existe santificação sem humildade, porque a verdadeira santificação tem na humildade a sua manifestação principal. Então alguém que é santo, supostamente santo para com Deus, mas não é humilde diante dos homens, essa santificação, ela não é real. E eu não estou dizendo com isso que em algum momento a gente não vai agir de maneira orgulhosa, porque somos seres humanos. Mas eu estou dizendo da capacidade de sermos sensíveis a todas as vezes que nós estivermos sendo orgulhosos e voltarmos atrás nesse posicionamento. Costumo dizer lá em casa, quando a gente tem um problema aí, a pastora, sabe aquela coisa de que quando um quer fazer uma coisa na hora e o outro não faz? Quer uma coisa na hora, tu não faz, e o outro diz, também não quero mais. Aí sempre tem uma frasezinha assim, vai deixar o orgulho vencer? Aí a gente cede. Normalmente, nessa hora, as pessoas elas insistem em serem orgulhosas, sabendo que estão sendo orgulhosas. E aí, eu quero já até colocar nesse contexto, muitas vezes as pessoas começam a revelar que elas não amam o outro. E é esse o tema da mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje é amando em humildade. Significa dizer que o orgulhoso, ele não ama corretamente, ele não ama de acordo com a Bíblia. Ele não ama, o amor dele está distorcido e tem algumas distorções, e ele não percebe isso. E eu quero conversar com você sobre isso nessa noite. Esse teclado vai rolar? Chegou? Maravilha. Sabe que eu sou movido a teclado, a música nesse sentido. Bom, mas para começar, eu preciso primeiro trazer um entendimento que eu já abordei no culto passado, só que, como nós tínhamos muitas coisas para tratar, eu não me aprofundei. Então, esse ponto ele vai ser importante para que eu entre na questão do amor, esse ponto inicial. Abram suas Bíblias comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Como de costume, eu leio o primeiro texto aqui na minha Bíblia e depois a gente acompanha todo mundo junto pelo Data Show. Quem achou diz amém. A Bíblia diz assim, vamos ler a partir do verso 1 para ficar contextualizado. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Por que esses tempos seriam terríveis? Porque os homens seriam egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes. Algumas traduções trazem amantes de si mesmos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Querido Espírito Santo, que nessa noite o Senhor, como em todas as outras, o Senhor tome o controle de todas as coisas aqui nessa hora. Que o Senhor alcance os nossos corações,
Que o Senhor nos convença do pecado, da justiça, do juízo. Que o Senhor, como eu sempre tenho pedido nessa série, Pai, que o Senhor estraçalhe as nossas defesas, os nossos argumentos, para que nós possamos nos quebrantar diante da Tua presença. Eu peço isso nessa noite mais uma vez ao Senhor, para que o Senhor derrame graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Amém, queridos? Glória a Jesus. Bom, o texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre quais serão as características dos homens nos últimos dias. Dentre toda essa lista de coisas, tem uma coisa que ele coloca aqui, logo no início do versículo 2. Os homens serão egoístas. A palavra egoísta no original é algo, eu não sei pronunciar hebraico corretamente, então se eu pronunciar errado, me perdoem. Mas seria algo como filautos, que significa aquele que ama a si mesmo. O egoísta é aquele que ama a si mesmo. E obviamente que o egoísmo ele tem seu fundamento no orgulho. Porque recapitulando, o que é o orgulho? O orgulho é a preservação do nosso ego. É a preservação do nosso eu. O orgulho ele trabalha para nos proteger daquilo que é desconfortável para o nosso ego, daquilo que irrita o nosso ego, daquilo que entristece ou magoa o nosso ego. Sabe aquela frase que as pessoas dizem, meus sentimentos estão feridos? Ela não é verdade, porque sentimentos são abstratos, eles não se ferem. O que realmente fere em nós é o nosso orgulho. O nosso orgulho ele é ferido. E aqui, nesse contexto, a gente tem que entender que nos últimos dias, esses homens orgulhosos, eles seriam amantes de si mesmos. Agora, tem um aspecto inicial que eu preciso trazer para você, para que a gente possa discorrer um pouco mais sobre o assunto de amar a si mesmo, porque esse é o tema da mensagem hoje. Orgulhosos não amam de verdade os outros, eles só amam a si mesmos. E nós vamos perceber, à luz das Escrituras, e também à luz da experiência empírica, digamos assim, que boa parte das coisas que fazemos por amor a nós e não por amor aos outros. Agora, para a gente entender isso, tem um ponto fundamental, que é, as pessoas, os orgulhosos não enxergam isso. Eles nunca são capazes de perceber isso. E isso, queridos irmãos, é uma característica do orgulho. O orgulho, ele nos cega. Eu falei isso na última mensagem e usei inclusive o texto de Provérbios, capítulo 30, no versículo 12, que fala de uma geração que se acha pura aos seus próprios olhos, mas ela nunca foi purificada da sua imundície. Esse texto revela uma cegueira espiritual. Só que hoje eu quero trazer mais um texto bíblico para fundamentar o que eu estou dizendo. Então abra comigo, coloca aí na tela Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 14. Apocalipse 3, a partir do verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas coisas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é quente, não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, e aqui a partir desse momento a gente vai entender como é que é a visão de um orgulhoso. Olha uma igreja orgulhosa. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Esta é ou não é a frase de um orgulhoso? Sim ou não?
não preciso de nada, eu não preciso da ajuda de ninguém, eu não preciso que ninguém fale nada na minha vida, eu estou bem, eu estou prosperando, eu não preciso de nada. Só que aí o Senhor, que está inspirando, o Espírito Santo que está inspirando João a escrever essa carta, diz o seguinte: não reconhece, porém, uma das capacidades do orgulhoso, aliás, uma das características do orgulhoso é de não reconhecer a sua real condição. Ele está sempre lutando para provar que ele está certo. E aí o Senhor está dizendo, ele não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Observe, enquanto essa igreja se enxerga de uma maneira, Deus a enxerga de outra totalmente diferente. Portanto, nesse sentido, mais vale o que Deus está vendo ou o que nós estamos vendo a nosso respeito. Nós precisamos então hoje abrir o nosso coração para que nós possamos ser julgados pelo Senhor, digamos assim. Inclusive o apóstolo Paulo diz aos Coríntios no capítulo 11, que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados com o mundo. Se nós nos abrirmos para um julgamento sincero e honesto, sem defesa, onde as nossas defesas estão baixas, nós vamos perceber que nós não somos tão bons quanto achamos que somos. Nós não temos todas as virtudes que achamos que temos. E para ser mais específico com o tema da mensagem de hoje, nós não amamos como dizemos que amamos. Essa igreja estava incapaz de perceber a sua própria condição. Então Deus, nos versículos seguintes, ele vai sugerir algumas coisas. Coloca aí no texto. Eu preciso fazer essa introdução a respeito do orgulho, porque eu vou passar talvez alguns minutos falando para você, e daí o seu orgulho vai começar a criar as defesas, dizer não, eu não sou assim. Fulano é assim, mas eu não. Então eu preciso dizer para você, se desarme. Eu preciso dizer para você, baixe suas defesas, ou o Senhor irá destruí-las. Só que quando Ele faz isso, dói mais. Quando mexe no ego, dói um pouquinho. Aliás, dói bastante. E aí Deus, com essa igreja que tem uma visão distorcida de si mesmo, e eu quero trazer essa reflexão para você nessa noite. Você talvez tenha uma visão distorcida de você mesmo, e por isso você não consegue mudar, porque o orgulhoso, preste atenção, quando o orgulhoso ele tem uma visão distorcida de si mesmo, ele sempre vai dizer que o problema da sua vida são os outros. E sempre que eu acho um culpado para os problemas da minha vida, eu não preciso mudar. Por isso é muito bom achar culpado, porque quando eu encontro um culpado, eu não tenho responsabilidade de mudar. Então é mais fácil encontrar alguém e dizer, não, o problema não sou eu. Só que esta avaliação, ela vem de um orgulho inflado, que olha você do ponto de vista da proteção, onde você não se expõe e não abre o seu coração. Aí qual é então? E aí tem Deus usa algumas metáforas a partir do versículo seguinte, e essas metáforas têm relação com a história da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma cidade comercial, e eles vendiam todas essas coisas que ele vai citar nesse texto. Por exemplo, dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo. Laodiceia, que se considerava uma igreja rica, porque lá era uma área de comércio, de fato se tornou uma igreja financeiramente rica. Só que Deus, em contraponto, vem dizer assim: olha, eu vou te dizer que tipo de riqueza você precisa comprar. Um ouro puro. Porque o ouro que você tem, ele está contaminado, digamos assim. Então você precisa comprar um ouro puro. Ele está falando, obviamente, de uma espiritualidade real, de uma vida real com Deus, e não apenas de dinheiro. E ele diz, e você se tornará rico. Ele está dizendo, diferente do que você imagina, que você é rico porque tem dinheiro, na verdade, na visão espiritual você é pobre. Agora, se você vier a mim comprar o verdadeiro ouro, o ouro puro, sem impurezas, de fato serás rico. Aí ele depois diz, compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez. Laodiceia também tinha uma potência
potente indústria têxtil. E na verdade tinha uma questão lá em Laodiceia que era o seguinte: toda vez que alguém era condenado por algum crime, essa pessoa ela se apresentava diante do tribunal com um manto preto. Se condenada, esse manto era rasgado e ela ficava nua. Mas se absolvida, ela vestia um manto branco. E aí, olha a relação que é aqui, ó. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir da sua vergonhosa nudez. O que ele está dizendo? Eu estou te dando a oportunidade de se arrepender para que você não fique nu. Lá em Isaías 55:1, e quando ele está falando de comprar, ele não está falando de comprar com dinheiro aqui. Isaías 55:1, ele fala sobre: venha a mim, vocês que não têm dinheiro, e compre sem dinheiro, porque isso é pela graça. Isso são alegorias, isso são metáforas espirituais para dizer: olha, tudo que você precisa, Cristo já conquistou para você. Agora, você só não toma posse se você for orgulhoso demais para admitir que precisa. Que precisa de perdão, que você não é rico como você acha, que você não é bom como você pensa, que você não é o último biscoito do pacote como você acha que é. Que você é um pecador e precisa de misericórdia sobre a sua vida. E aí por fim, ele diz: e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Está falando da cegueira. Se a gente parar para pensar, a cegueira é o ponto crucial da condição dessa igreja. Porque um cego naturalmente está pobre, como foi a definição de Deus a respeito dessa igreja. É pobre, cego e nu. Por ser pobre, ele não tem condições de se vestir. Então a cegueira, ela é um grande problema de um cristão orgulhoso. Ele está sempre enxergando o problema nos outros, mas ele nunca vê os seus próprios problemas. Como eu tenho dito aqui, mensagem após mensagem, eu vou voltar a falar para que isso impregne na alma. O orgulhoso, ele é hipersensível às feridas e aos problemas que são causados na sua vida, mas completamente dormente e cauterizado para os problemas que ele comete, que ele promove na vida dos outros. Nós precisamos ser sensíveis. Você não é tudo aquilo que você acha. Por outro lado, você é mais amado do que imagina. E esse é o equilíbrio do evangelho. Nós não podemos resolver o problema da baixa autoestima que as pessoas dessa geração têm, levantando o ego das pessoas. Nós precisamos mostrar a mensagem da cruz para elas. Não é dizendo para você que você é boa, é uma pessoa maravilhosa, perfeita, que você é o suprassumo da beleza, da bondade, que eu vou resolver o seu problema de baixa autoestima. Você tem um problema de baixa autoestima? Tem complexo de inferioridade? Não é alguém vindo para você dizendo quão bom você é que o seu problema de complexo de inferioridade será resolvido. Será resolvido quando você descobrir o quão amado ou amada você é. Aí o seu problema será resolvido. Porque se você esperar dos outros e querer, por meio de inflar o teu ego, resolver os teus problemas de baixa autoestima, você vai para o outro extremo. Você sai do complexo de inferioridade e você vai para o complexo de superioridade, que são os dois lados da mesma moeda. Não resolve. O que a gente precisa é se abrir para um julgamento sincero de Jesus. Aí a partir daqui, eu quero de fato mostrar para você como o orgulhoso não ama de verdade. Que boa parte, porque o amor, eu vou começar de novo com 1 Timóteo 3:2. Nos últimos dias, seriam tempos terríveis. E aí eu vou substituir a palavra egoísta, porque os homens seriam amantes de si mesmos. E esse é a base, irmãos, assim como a humildade é a virtude das virtudes, é a virtude mãe do qual qualquer outra virtude nascerá, o orgulho também é o pecado dos pecados, do qual todos os outros pecados se ramificam. Por isso nós precisamos aqui, o apóstolo começa dizendo, olha, os últimos dias serão difíceis porque as pessoas, elas amam a si mesmas. Esse é o complexo de narcisismo.
Se você já ouviu falar desse termo narcisismo, você sabe do que eu estou falando. Se você não ouviu, deixa eu explicar para você. Narcisismo é um termo que se usa para as pessoas que se amam demais. E esse termo ele está associado ao mito de Narciso. Narciso, na mitologia grega, foi alguém que se amou, se apaixonou. Primeira vez que viu seu reflexo na água, se apaixonou por si. Ficou tão apaixonado que conta a lenda que ele morreu se olhando o seu reflexo na água. E esse é o quadro dessa geração. Pessoas orgulhosas que amam a si mesmo com todas as forças do seu coração. Não amam os outros. Os outros, e eu vou mostrar isso biblicamente, eles vão servir como um meio de validação para o seu ego. O narcisista, a pessoa que se ama demais, o orgulhoso, que só ama a si mesmo, ele chega a distorcer a palavra de Deus. Uma coisa que eu tenho ouvido muito, as pessoas dizerem assim, a gente tem que se amar. Se a gente não se amar, ninguém vai amar a gente, não. Eu tenho lutado veementemente contra esta mentira do diabo. Porque exatamente esse argumento é exatamente o que eu estava falando agora há pouco. Isso é uma tentativa diabólica, maligna, disfarçada de amor próprio. Dizendo assim, não, inclusive usando a Bíblia. Não, a Bíblia diz que a gente tem que se amar antes de amar os outros, porque está escrito que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Querido, isso é uma distorção deslavada da palavra de Deus. A Bíblia não está dizendo que quando eu tenho que amar o outro como eu me amo, ela não está dizendo que eu tenho que me amar. Ela está dizendo que eu já me amo. Que me amar, eu não preciso fazer força para me amar. Eu já me amo. A gente já nasce com orgulho. A gente já nasce pensando na gente, se protegendo, instinto de sobrevivência. É a gente em primeiro lugar. A gente já nasce assim. Aí, não é Deus dizendo, então ame-se mais. É Deus dizendo, já que você se ama desta maneira, que tal amar os outros como você já se ama? Essa é a proposta. É que você divida esse amor que hoje ele está totalmente concentrado em você. É que você comece a compartilhar desse amor que hoje ele só tem uma direção, você mesmo. Que ele só tem um objeto de foco, você, suas vontades, seus desejos, a forma como as coisas devem acontecer, ser, o tempo, você e você. E é incrível que como cristãos, a gente vive esse estilo de vida e ainda acha que está no centro da vontade de Deus quando nós não estamos. E aí a gente precisa começar a entender que nós precisamos abandonar. O orgulhoso, ele está só amando a si mesmo. E o princípio bíblico de amor é que eu priorizo o outro, não a mim. Ah, meu irmão, aqui está o maior desafio. Porque é extremamente contrário a tudo que a gente aprende cotidianamente, muitas vezes na nossa vida. Até de determinados cristãos, entre aspas. Que a gente tem que se priorizar, que a gente tem que se amar, que a gente tem que cuidar da gente mesmo, porque senão ninguém vai cuidar. Isto não é verdade. Não é verdade. A cura, eu volto a dizer, a cura das suas emoções, das suas feridas, não está em você se amar, está em você ser amado, em você descobrir o amor de Deus. Tem alguém que te amou incondicionalmente, Cristo, Ele foi à cruz por você, Ele foi à cruz por mim, Ele foi à cruz por nós. Então nós não precisamos tomar essa atitude mundana, maligna e enganosa de começar a nos amar. Isso não é verdade, você não vai encontrar respaldo bíblico para isso. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 13. Coloca na tela, a partir do verso 4. 1 Coríntios 13, 4. O amor, descrição de amor bíblico. O amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Se tem uma coisa que amor não tem qualquer relação é com orgulho. Nenhuma. Mas deixa eu mostrar para você. Não maltrata,
não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. De toda essa lista, qual é o sentimento motivador de tudo isso? Volta no versículo 4, não, exatamente, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, passa, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Qual é o fator motivador para todos esses comportamentos? Orgulho. Se tem uma coisa, irmãos, que o amor não tem qualquer relação, o amor bíblico, o amor que produz frutos, o amor que transforma, não tem qualquer relação com orgulho. Agora, deixa eu mostrar com exemplos como é que isso funciona na prática. E eu vou começar exemplificando com o casamento. Tem um quadro muito comum dentro das igrejas, que é o seguinte: mulheres querendo a conversão dos seus maridos. Só que eu queria incentivar você, irmã, que talvez esteja nesta condição, a raciocinar comigo. Pensa comigo. A maioria dos casos funciona mais ou menos assim. Essa mulher conhece esse homem no mundo. Essa mulher e esse homem vivem no mundo e fazem de tudo que podem fazer no mundo. Bebem juntos. Às vezes quando fumam, fumam juntos. Quando drogam, drogam juntos. Fazem tudo juntos. Só que um dia, essa mulher ela é alcançada pelo amor de Deus. Então, até então, ela não emite nenhuma crítica ao seu cônjuge. Por quê? Porque o que ele faz também lhe beneficia, também lhe proporciona prazer. Só que ela converte essa mulher. Isso pode aplicar para o homem, mas é mais comumente aplicado à mulher. Aí essa mulher passa a ser completamente intolerante com as práticas que às vezes ela também praticava, mas agora não pratica mais porque encontrou Jesus. E agora ela quer forçar esse homem a viver o que ela está vivendo. E à medida que ela vai ficando intolerante, ela vai ficando impaciente. E aí eu já vi muitas mulheres dizerem assim: eu não amo mais esse marido. Sabe o que eu tenho para dizer para essa mulher? Talvez nunca amou. Talvez quem você amava era você, e você só usava ele para tentar suprir uma carência. Porque a partir do momento que esse homem já não te dá o que você quer, você já não ama. A incapacidade de amar as pessoas quando elas estão em desacordo com os nossos desejos. Isso não é amor, é orgulho, manipulação, qualquer coisa menos amor. É o seu orgulho querendo controlar as coisas, e pior, usando pessoas para isso. Usando pessoas e muitas vezes com argumentos assim: eu te amo. Não ama. Não ama. Você se ama. E estava usando este homem ou esta mulher para suprir os seus desejos, as suas carências, as suas necessidades emocionais. Porque quando o amor verdadeiro se manifestar, o que ele fará? Ele vai ser capaz de não se orgulhar. Quantas mulheres eu vejo, ou homens até, criticando seus cônjuges porque não são tão espirituais quanto eles. Isso é obra do quê, senão do orgulho? Qual a necessidade de menosprezar o outro para se sentir um pouquinho melhor consigo mesmo, senão para manifestar orgulho? Às vezes a gente está ali dizendo que ama, quando na verdade todo o nosso esforço é simplesmente para ter paz com a gente mesmo. Quando eu vejo, às vezes, irmãos ou irmãs, mulheres, orando pelos seus cônjuges, isso não está errado. Só que a ação com a motivação errada é a coisa errada. Vou repetir: a coisa certa com a motivação errada é a coisa errada. Porque Deus, ele olha o coração. Aí as pessoas vêm à igreja e dizem: eu queria que meu esposo se convertesse, que a minha mulher se convertesse, que os meus filhos se convertessem. Mas quando você vai ver a prática dessa pessoa dentro de casa, é de uma arrogância, porque está ofendida, ofendido, extremamente
extremamente ofendido. Se tem uma coisa que acontece com o orgulhoso, é que ele se ofende com tudo com facilidade. Por quê? Porque determinadas ações desse cônjuge, que ela já observava, ele já observava há algum tempo, agora elas são intoleráveis, porque já não são compatíveis com o seu estilo de vida. Então essas mulheres querem a todo custo a conversão dos seus maridos. Aí eu pergunto, por quê, irmã? Não, porque eu o amo. Então por que você não tem paciência com ele quando ele está lá na sua casa? Não, porque ele me fere. Então você não quer que ele converta porque você o ama. É porque ele está machucando você. É porque te incomoda. É porque as práticas que até outrora, em alguns casos, eram muito comuns, você convivia com elas, agora elas te ofendem. Elas ofendem teu orgulho. Isso acontece com filhos, com amigos, irmãos. Eu vou colocar agora em termos relacionais dentro da igreja. As pessoas dizem assim, não, eu vou ajudar as pessoas porque eu as amo. Só que aí quando ela ajuda e as pessoas não dão a resposta que elas esperam, elas ficam magoadas e ficam com raiva, dizem, não vou ajudar nunca mais. Coloca Gálatas capítulo 6, versículo 8, deixa aí. Na verdade, coloca Gálatas 6, eu vou ler do 1, eu vou destacar um versículo, mas eu vou ler do 1 até o 9. Esse texto de Gálatas, se você abrir sua Bíblia, você vai ver lá, fazendo o bem ao próximo, algo assim, vai estar lá, é o contexto. O orgulhoso, quando ele se propõe a ajudar alguém, ele não está fazendo isso pelo outro, mas pela sensação que ele tem ao ajudar alguém. Ele gosta de sentir que pode fazer isso. E a evidência disso é que ele tem que controlar as reações e os resultados do outro para que ele possa continuar ajudando. Aí eu pergunto, isso é bíblico? Você vai encontrar fundamento bíblico para isso? Não vai. Pelo contrário, olha só o que diz Efésios, o que diz Gálatas. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que cada um não seja tentado. Na frente. Levem os fardos pesados uns dos outros. A partir daqui, só quero que você entenda o contexto. Ele vai começar esse discurso todo, assim, olha, vamos compartilhar, vamos ajudar os irmãos, vamos ser um. Ele vai começar esse discurso, preste atenção. Levem os fardos pesados dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Existe uma lei de Cristo, a lei do amor. A lei de Cristo é a lei do amor. É quando eu decido ajudar o outro e eu não espero nada em troca. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mais uma vez, o orgulho de alguém que faz uma leitura errada de si mesmo e está vivendo de maneira enganada. Cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo. E aqui eu queria dizer uma coisa. Se tem um orgulho que a Bíblia admite e permite, é esse aí, orgulhar-se de si mesmo. Aí você pergunta, como assim, né? Esse orgulho, ele não está em comparação com o outro. Esse orgulho está em comparação com você mesmo. É quando você olha para você hoje, e você olha para o você de meses atrás, e você diz, uau, estou orgulhoso de mim, eu estou melhor do que eu estava. Eu consegui vencer. Esse orgulho a Bíblia admite. Quando a comparação é com você mesmo, não com os outros. Não quando você está dizendo assim, não, eu estou melhor que o fulano. Ou então, pasmem, as pessoas dizem assim, eu estou ruim, mas não estou tão ruim quanto fulano. As pessoas, às vezes, elas não estão preocupadas se elas estão ruins, elas só não podem estar tão ruim quanto o outro. Desde que o orgulhoso, desde que ele não esteja tão ruim quanto o outro, tá bom se ele só estiver só ruim. Não, eu não estou muito bem, mas o fulano está pior que eu, então eu estou tranquilo. Você entende isso? Quanta falsificação a gente vive dentro da igreja, irmãos. E eu digo para os irmãos sem medo de errar. O lugar que a gente mais vive essa falsificação é na igreja. Porque é fácil fazer isso na igreja. Basta botar uma capinha ali religiosa, que as coisas vão parecer espirituais quando na verdade não são. Aí ele continua. Ele volta lá.
Ele até deixa claro aqui, ó, sem se comparar com ninguém. Continua. Pois cada um deverá levar a própria carga nesse sentido. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Isso aí é quando você convida o seu discipulador para tomar um açaí, comer uma pizza, entendeu? Seu pastor também, para comer alguma coisa. Você faz aquela comida gostosa, entendeu? Aí você liga lá, pastor, vem almoçar aqui em casa, vem jantar aí. É aquele texto, está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia. Aí a partir daqui nós vamos começar a entender algumas coisas. Presta atenção, o contexto todo é de compartilhar, de amor, de cuidado um com o outro. Aí ele vem com uma advertência: não se deixe enganar de Deus, não se zomba. Nós já começa a falar de gente que acha que pode fingir que ama de verdade, quando não está amando. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Se você está plantando amor falso, você colherá amor falso. Continua. Quem semeia para a sua carne, para si, para os seus desejos, para as suas vontades, colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aí ele entra no contexto, que é o ponto aqui, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Só que o que acontece? Segura aí, até aí. Esse texto é o chave aqui de tudo. O que acontece com o orgulhoso? Ele cansa. O orgulhoso, ele tem limite, porque, na verdade, o orgulhoso, ele nunca investe, ele nunca semeia no outro, ele está semeando sempre em si. Toda a bondade que ele faz para o outro, na verdade, no fim das contas, é para voltar para ele mesmo. Quando isso não acontece, o que acontece com esse bem que o orgulhoso está fazendo? Ele cansa de fazer. Ah, não, cansei. Eu vou lá, eu ajudo, mas a pessoa não quer nada com Deus. Então, às vezes, eu estou lá, ela ainda me trata mal. Mas, espera aí, você tomou a decisão inicial de ajudar essa pessoa por amor? Ou você tinha outras intenções que talvez nem lhe estivessem claras aos seus olhos? Porque quando você sair para ajudar alguém, sabe o que você tem que fazer, querido irmão? Você tem que definir no seu coração: não importa qual é a resposta que vão me dar, eu vou até o final naquilo que Deus está colocando no meu coração. E isso é amor. Isso é amor. Mas se você já colocou o limite, ó, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Entenda que semear amor é semear no reino espiritual e não necessariamente em pessoas. Quando você semeia amor em alguém, nem sempre esse amor vai voltar em colheita deste mesmo alguém em que você semeou. Você vai semear, vai receber de outras pessoas. Deus vai levantar outras pessoas. Por isso que a semeadura de amor de um orgulhoso é sempre no indivíduo e não no reino. É sempre pensando no que vai ter de volta e não no reino. Ah, meu irmão, nós precisamos parar com isso, porque senão jamais seremos igreja. Jamais colheremos como igreja, porque nós não estamos amando como o Senhor quer que a gente ame. Como estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Agora, eu volto para o ponto inicial. Qual é o problema disso aqui? É que a maioria de nós não enxerga quando a gente não está amando de verdade. A maioria de nós, a gente está sinceramente enganado. E dizer, não, eu estou dando o meu melhor, mas está se ferindo, está cada vez mais machucado com a resposta daquele que você está se doando, daquele que você está amando supostamente. Está cada vez mais pensando em desistir, está cada vez mais cansado na sua alma. Quantos estão entendendo? Nós precisamos então dar uma resposta de amor honesto. A Bíblia fala que o amor não pode ser fingido.
Se a Bíblia diz que o amor não pode ser fingido, significa dizer que nós podemos falsificá-lo. Qual é a grande questão aqui? É que a maioria de nós acha que a gente só consegue falsificar o amor se for intencionalmente. Que só é pecado falsificar amor se for intencional. Só que a maioria das vezes nós estamos falsificando o amor sem nem perceber. Gente, eu não estou dizendo, irmãos, que em algum momento você não vai ficar chateado com alguma coisa. É porque senão dá uma ideia de perfeição e que ninguém mais tem sentimentos. Não é isso. Mas eu estou falando de alguém que é sensível o bastante para perceber e dizer, oh, peraí, por que eu estou chateado? Por que isso está me ofendendo? E aqui a gente entra na questão da ofensa. Coloca Gálatas 6. Já está em Gálatas 6. Efésios 6, desculpa. Bota a partir do verso 10. Aliás, bota o 13. Não, bota o 10 ou 13. Oh, meu Deus, estou em dúvida. Bota o 10. Aí depois a gente fala do 13. Qual o grande problema do orgulhoso? Ele se ofende com tudo. Ele é muito sensível à ofensa. Tudo ofende. Se aquilo não saiu do jeito que ele queria, não importa. Sabe, conhece aquelas pessoas que não importa o quanto você faça, se não sair exatamente como ela queria, ela simplesmente despreza todo o restante do esforço? Pois é, porque o orgulhoso ele quer ter o controle das coisas. Agora, a pergunta é, como deixar de se ofender com tanta facilidade? Efésios nos dá alguma direção. Ele começa, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Deixa só esse texto aqui, eu não vou ter tempo de explicar tudo, mas deixa eu só mostrar uma coisa para você bíblica. Lá em Mateus fala sobre os escândalos, que os escândalos viriam, mas ai por quem vier o escândalo. E toda vez que você vê a palavra escândalo na Bíblia, na verdade, o original ele fala de uma ofensa. As ofensas virão, mas Deus trata com quem ofende. Só que o orgulhoso, como ele é cheio de justiça própria, ele quer começar a tratar com o ofensor. E aí a palavra no original para escândalo, ela tem a ideia de uma armadilha. Porque o que tem de gente ofendida dentro da igreja, porque o orgulho foi ferido, não é brincadeira. As pessoas que abandonaram seu ministério porque foram ofendidas, eu não quero mais saber de ministério, porque me ofenderam, E assim, existem duas categorias de pessoas dentro da igreja, tá? As de fato que foram injustiçadas e ofendidas legitimamente, só que essas pessoas ainda têm o perdão como instrumento para sará-las, mas elas são orgulhosas demais para perdoar. E tem um segundo grupo, que é aqueles que fizeram uma leitura de uma ofensa, quando na verdade ela não é uma ofensa, porque estavam extremamente sensíveis. O que eu quero dizer com tudo isso? A ofensa é uma cilada do diabo, que só cai quem é muito orgulhoso. Quanto mais orgulhoso você é, mais propenso a cair na cilada do diabo, na cilada da ofensa você está, de se escandalizar e muitas vezes até abandonar a fé. João Batista teve um momento que quase se escandaliza com Jesus, quase se ofende com Jesus. Ele estava preso, e aí ele tinha a expectativa de que Jesus ia soltá-lo. Aí ele ficou com dúvida, né? Passou tanto tempo preso, ele disse, será que ele é o Messias mesmo? Sendo que ele havia dito, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só que uma hora, muito tempo preso, e às vezes muito tempo em tribulação, muito tempo passando por algum tipo de adversidade, nos faz o quê? Duvidar se Deus realmente nos ama. E nos faz ficar ofendidos com Deus. Aí João mandou perguntar, pergunta lá se ele é o Cristo mesmo. Manda os discípulos, olha, João pediu para perguntar se o Senhor é o Cristo mesmo. Jesus disse assim, responde assim para ele. Diz que os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam.
E a mensagem do reino está sendo anunciada, boas novas está sendo anunciada. A resposta de Jesus é: eu estou fazendo o que eu vim fazer. Nem sempre o plano e o propósito de Deus vai ser te livrar e te colocar em situações confortáveis. Então você não pode ser tão ofensível ao ponto de se ofender com Jesus em determinados momentos, e nem com as pessoas, que aí você vai cair nessa cilada do diabo. Aí entra o restante do texto. Pois a nossa luta, quem entende isso aqui, para de se ofender. Nunca mais vai se ofender. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sabe por que a gente se ofende? E sabe por que a gente desiste das pessoas? A gente cansa de amar as pessoas? É porque a gente tem sempre uma visão humana das coisas. Ah, é ele. Isso só revela o nosso orgulho. Falta de visão espiritual revela o quão orgulhosos nós somos. Lembra, porque o orgulho ele cega a nossa visão. Então eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Seus relacionamentos, e aí eu quero mostrar para você uma coisa. Muitas coisas não têm mudado na sua vida porque o seu amor e as suas motivações são orgulhosas. Ai, meu filho não converte. Lógico. Você vem aqui orar por ele, mas quando chega lá, seu orgulho fala mais alto e você começa a destratá-lo, a maltratá-lo. O amor não maltrata. Nós lemos. Faz a mesma coisa com seu cônjuge, mas você jura que ama. Você jura de pé junto, como diz o ditado. Jura de pé junto que você ama essa mulher e que você ama esse homem. Só que quando você está perto, só sai ofensa. Só sai queixa e reivindicações daquilo que eu queria. Você devia me tratar assim, assim, assim. Você deveria fazer isso e isso por mim. Eu não estou dizendo que o que eu estou colocando aqui é fácil, mas é a verdade. Nem sempre a verdade vai ser fácil. Eu não posso te propor uma solução falsa, que não gerarão os resultados de promessa de Deus na nossa vida. Eu não posso distorcer e dizer não, continua assim que está tudo bem. Não, está errado. Sim, corta na alma. Tem que ter uma atitude de amor, não um sentimento de amor, uma atitude de amor com quem te causa algum tipo de dor. Prazer, esse é o Evangelho. Foi o que Cristo fez por nós. Qual o resultado disso? E aqui eu quero concluir. Coloca aí Lucas capítulo 18, versículo 14. Quero ler 3 textos. Eu digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Está falando do fariseu e do publicano. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Tiago capítulo 4, versículo 10. Coloca o 10. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Existe uma promessa. Cuide de fazer sua parte. Se humilhe, seja humilde, ame as pessoas de verdade. Não como alguém orgulhoso que está buscando os seus próprios interesses, mas como alguém que ama a Deus e que está disposto a morrer para as suas próprias vontades, para abençoar outro.
e deixe Deus se encarregar da parte dele, te exaltar no tempo devido. Creia que Deus não vai permitir. Aqui exige fé, porque às vezes você está diante de situações que você tem que fazer o que é certo, mas você começa a vislumbrar o futuro e dizer, não, eu não posso viver isso toda a minha vida. Deus não permitirá, porque Ele é fiel. Se você fizer a coisa certa por amor a Ele, Ele vai tirar você de qualquer situação que você esteja, mas tem que haver uma resposta de amor e obediência a Deus, para a morte do ego e para o amor sincero. Para o amor sincero e verdadeiro. Aí eu pergunto para você, você acha que Deus é fiel para cumprir o que Ele promete? Sim ou não? Sim ou não? Se Ele é fiel, Ele vai te exaltar. Espere, não imagine que essa exaltação seja uma coisa simplesmente humana. Só para te dar uma ideia do que é essa exaltação, Filipenses 2 diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e deu-lhe um nome acima de todo nome. Essa exaltação, ela tem a ver com realidades espirituais que se estabelecerão na sua vida e te darão autoridade. Mas também Ele vai mudar o plano da tua história. As pessoas serão alcançadas pelo amor que flui, o amor sincero de um coração realmente humilde para abençoar pessoas. Talvez eu esteja apresentando para você o mais difícil de todos os desafios. Mas como tem sempre duas coisas a respeito de verdades espirituais que eu cultivo no meu coração. Uma é a verdade absoluta da vida, é a palavra de Deus. Duas, vale a pena no final. Sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Porque eu vou te dizer uma coisa, e aqui eu quero incentivar você a raciocinar. Os resultados do orgulho você já está vivendo. Tá bom? O que você está vivendo é resultado do orgulho. Se você está satisfeito com esses resultados, o que eu vou poder dizer para você, né? Agora, se você não está satisfeito com os resultados do orgulho na sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua família, no seu trabalho, você não está satisfeito com os resultados do orgulho, eu te convido, mude de postura hoje e tente o caminho proposto pelo Senhor na palavra. Tente o caminho da humilhação, da humildade. É a beleza da santidade. Um pouquinho antes, você vai de Tiago, que nós lemos agora há pouco, que Filipenses 2:9, que nós falamos agora há pouco. Deus também diz que Ele libera graça sobre o humilde. Isso significa dizer que toda a força que você precisa para você andar em humildade, Ele vai prover para você, se você se decidir em fé obedecê-lo. Esse é o seu desafio. 2 desafios nessa noite. Analise se todas as suas ações elas são centradas em você ou são centradas de fato nos outros. Se elas forem centradas somente em você, você é o foco, você é o objetivo. Tem um texto na Bíblia, lá de Romanos, que diz que tudo é por Ele e para Ele. No caso do orgulhoso também funciona, né? É tudo para você, por você e para você. No final das contas, se trata de você. Ou você vai abrir mão desse estilo de vida e você vai experimentar viver uma vida que Deus está te convidando a viver, embora ela te promova, ela te coloque numa situação desafiadora, mas ela vai transformar a tua história. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus.